Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Mizumoto, sou redator aqui do Drop Hour, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Três Anúncios para o Crime, filme dirigido pelo Martin McDonagh e vem muito forte pro Oscar, principalmente nas categorias de atuação. O filme protagonizado pela Frances McDormand conta a história de uma mãe que, após a filha dela ter sido estuprada e morta, ela resolve comprar alguns anúncios, outdoors na estrada, e denunciar a ineficiência da polícia da cidade onde ela vive. O filme, apesar de falar do assassinato, ele acaba tocando em outros assuntos para além disso, Então, no caso, a gente explora muito a cidade e as pessoas que vivem ali. É um filme realmente que pega de um micro, a situação da mãe, a Mildred, e vai aprofundando e trazendo novas camadas sobre as pessoas ao redor dela. É interessante você ver também que o filme, Três Anúncios para o Crime, o 3 no título não vem só por conta dos outdoors, é muito mais do que isso, principalmente em relação aos três personagens que a gente tem de maior destaque. A Mildred, que é a protagonista, o Dixon, vivido aqui pelo Sam Rockwell, e o Bill, vivido pelo Woody Harrelson. São três personagens que são muito multifacetados, nenhum deles, você não tem aqui uma questão de maniqueísmo de bom e mal, não, pelo contrário, todos eles têm problemas, têm erros e têm acertos nas suas ações. O arco de amadurecimento de todos eles é interessante, seja um arco do bom pro mal ou do mal pro bom. E conforme a história vai se desenvolvendo, a gente vê muita questão da culpa, da conformidade e da indignação sendo trabalhadas. Não necessariamente numa sequência desse tipo, mas alternando entre esses três pontos. Isso é bem legal, porque principalmente a questão da culpa, que circunda todos os personagens que tem na trama, não só o trio de protagonistas, embora a McDormand seja a protagonista do filme, mas também em relação a todos os personagens que circundam eles, tanto as pessoas da delegacia, figurantes da cidade, o próprio filho aqui da McDormand, que apesar de não ter tanto destaque assim no filme, e até no trailer dá a entender que ela só tem a filha, e quando a gente começa a ver o filme tem um menino, também são importantes para esse desenvolvimento do filme. Ainda falando dos personagens, já que o foco é realmente nessas relações, os atores aqui entregam muito para que todos os personagens sejam muito verossímeis, muito reais, porque são situações de uma cidade pequena, e isso até entra um pouco também numa questão de um western moderno. Tanto que a indignação da Mildred se dá muito por conta dessa questão da polícia desacreditada no crime. Ou seja, o xerife, o Bill, ele fala muito de a gente não pode fazer nada, porque a gente não tem como procurar mais, não sei o quê. E ela não aceita isso, ela tenta, ela pensa em coisas muito radicais. E a atuação entrega muito pra gente. A primeira cena do filme, por exemplo, já mostra que a Frances McDormand está vindo muito forte, porque é uma cena sem diálogo algum, só de expressão, que é basicamente ela olhando para os outdoors destruídos, e você claramente consegue perceber o movimento de pensamento dela, tipo, o que eu posso fazer? Ela olhando para os outdoors, tendo a ideia, e quando ela conclui e decide o que ela vai fazer. Obviamente, a atuação dela não se restringe a esse momento, A gente tem outras questões muito importantes do filme, e principalmente a direção, que coloca muito foco nela. Você vê toda hora o personagem muito centralizado, e a maneira como ela vai se desenvolvendo durante o filme. No início você tem uma certa preocupação e até empatia pela personagem, você se comove com o caso dela. Mas à medida que vai passando o filme e as ações dela vão se desdobrando, você deixa de ter essa compaixão em certos pontos e você fica meio questionando as ações que ela faz. Outro personagem que também vale muito o destaque aqui é o personagem do Sam Rockwell, o Dixon, que é um policial que você vê que é um cara muito bronco e com muitos problemas tanto de temperamento quanto de atitude. Ele é um cara extremamente racista, um cara ignorante mesmo. E na medida que o filme vai se desenvolvendo, na medida que alguns personagens, não vou dar spoiler, vão trazendo novas camadas para ele, você tem um amadurecimento do personagem e é interessante isso. No entanto, fica aqui uma questão de certo racismo, porque o filme ele trabalha muito com humor negro, principalmente nesse personagem. Só que é um humor do desconforto, porque ele tem algumas atitudes durante o filme, e até prévias do filme que a gente sabe da história dele, e no final a gente tem um arco de redenção que fica uma coisa meio esquisita, porque você pode pensar um pouco, tipo, cara, por que esse cara tá tendo um arco de redenção se ele é tão escroto, sabe? Tem uma questão aqui envolvida nesse sentido. E esses personagens precisavam ser fortes e é por isso que a história funciona. Porque, na verdade, o grande foco aqui é a relação da culpa e da conformidade, como isso é trabalhado dentro do ambiente que está sendo estabelecido. O filme funciona até um pouco como uma denúncia, como eu disse no caso do Dixon, que tem a questão do racismo, que está gerando certa polêmica, mas também tem muito da questão da denúncia da polícia nos Estados Unidos e realmente uma questão do sul dos Estados Unidos que é conhecido por ser uma região muito polêmica, com muitos problemas
sociais e até raciais. E essa questão da denúncia entra até em outro ponto, que tem muita gente que está falando mal do filme em relação à suspensão de descrença. Na medida que o filme traz umas situações que você fica meio, poxa, acontecem umas coisas absurdas e nada acontece de consequência, né? Por exemplo, você não tem ninguém sendo denunciado por agressão, você não tem ninguém sendo preso e tudo mais, e fica uma coisa meio esquisita, né? Tem alguns pontos do filme que claramente uma pessoa fez uma ação ruim, né? Ou seja um espancamento, ou seja, destruir um local, e nada acontece com ela. Mas eu fico pensando, será que tem mesmo uma suspensão de descrença? Será que pelo fato de ser uma cidade pequena, onde todos se conhecem, não rola uma questão de proteger os outros? Porque isso é muito comum, principalmente, por exemplo, eu sou aqui do Rio, e você vê muito disso em comunidades, por exemplo, você tem, né, um abuso de autoridade, seja por parte do tráfico ou não, isso aqui não vai entrar em mérito na crítica, mas você vê que em locais pequenos há sim uma proteção e há essa conformidade de todo mundo, ou seja, eu não sei se até que ponto tem uma suspensão de descrença, ou se é o filme trazendo uma crítica em relação justamente à conformidade novamente. Bom, pessoal, é isso. Se você já viu 3 Anos para um Crime, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. Se você gostou desse vídeo, dá um like que ajuda pra caramba a gente. Se puder, compartilha para outros amigos. Se você quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, se inscreve aqui no canal que dá uma força também. Mas se você não gostou, pode dar dislike, não tem erro não. Falou, um abraço.